Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Vocês querem que eu volte em algum ponto da aula passada, naquela introdução que a gente fez de Mateus? Ficou alguma coisa na memória aí? Quer mais alguma explicação? Quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? A gente deu a introdução de Mateus, né? Diga, Willis. Eu quero confessar. O pecado? Não consegui ler. Tá. Eu não consegui assistir aquela aula. Essa última aula passada? A primeira aula, eu não consegui assistir. Essa é a segunda, não é não? Essa é a segunda, a primeira, da semana passada. A primeira deu um panorama geral, na verdade, né? Então, assim, foi um panorama geral e agora a gente está retomando os pontos da primeira aula, que foi um panorama geral. Então, não se preocupe tanto com a primeira aula, lógico, seria muito bom, né? Porque a gente falou de coisas lá que eu talvez não vou retomar, mas a proposta é a primeira aula, esse panorama geral, onde eu falei do que seria a matéria, do que trata cada livro, cada evangelho no caso, né? Só que agora a gente vai de fato pontuar cada evangelho. Então começamos a aula passada sobre Mateus, né? O público-alvo de Mateus, o propósito de Mateus, escrever a respeito de Jesus, né? Direcionado aos judeus, o porquê que ele traz algumas informações e tal. E aí a gente falou de algumas peculiaridades, né? Ou seja, alguns pontos que só Mateus escreve e os outros não escrevem, né? E a gente falou até aí algumas profecias que só Mateus traz, pelo fato de que os judeus são público-alvo, então eles precisariam ter algumas informações para acreditar, para aceitar que o Messias que o Mateus estava falando que era o Messias, eles pudessem então aceitar porque tinha lá as profecias do Antigo Testamento, né? Então, se não tivesse alguns pontos cumpridos, algumas promessas, algumas profecias cumpridas, os judeus já rejeitariam essa proposta de Jesus é o Messias. Então é por isso que ele traz para os judeus, né, todas essas informações. E aí a gente vai dar continuidade então no Evangelho segundo escreveu Mateus, né? Eu falei então na aula passada, finalzinho, né, sobre 93 citações, tá? Dessas profecias do Antigo Testamento que em Mateus, dessas 93, né, 19, olha só, das 93, 19, tá? Elas haviam sido cumpridas na última 24 horas da vida de Jesus. Então, só para a gente ver como que é muito detalhado em todo o Antigo Testamento como ia ser a vida de Jesus, né? Quando a gente pega Isaías, por exemplo, o capítulo, estou puxando a memória, vocês me ajudem aí, tá? Se vocês lembrarem ou quiserem buscar mais aí na Bíblia, mas capítulo 7, verso 14 de Isaías, tudo aqui em Isaías que eu vou falar agora, 7,14 de Isaías, que o Messias, ele nasceria de uma virgem, seria chamado de Emanuel, né? Capítulo 9, melhor dizendo, verso 4, diz que ele seria príncipe da paz, pai da eternidade e tal. E a gente vai, capítulo 11, verso 1, né, que nele repousaria a plenitude do Espírito Santo. Enfim, se a gente vai em Isaías, em vários textos, 52, talvez 53, 52 também, né? Mas o 53 talvez o que traga mais detalhe da crucificação de Jesus. Homens de dores, homem experimentado nos trabalhos, não fizemos dele caso algum, ele não tinha formosura, não tinha aparência, enfim, detalha lá, né? Como eu falei, essas 24 horas últimas da vida de Jesus, a crucificação e tudo mais. E a gente vai ainda em Isaías. Se a gente pega o capítulo 61, 63, ele vai falar, na verdade, da volta de Jesus lá no final da história humana. Então, olha como Isaías, ele traz vários pontos. A gente fala que Isaías é o profeta mais messiânico que tem no Antigo Testamento, porque ele vai falar do Messias, de Jesus, mais do que qualquer outro escrito de todo o Antigo Testamento. A gente fala que Isaías é a mini-bíblia, né? O livro tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros, né? A gente faz essas relações, é quase que uma brincadeira, mas
é muito interessante a gente entender esses detalhes e como Deus, ao longo da história, né, do Antigo Testamento, foi mostrando para os judeus e, consequentemente, para nós, depois, como tudo foi por Deus conduzido. Jesus não veio assim do nada, né? Tipo, veio, vamos enviar Jesus para salvar. Não, foi toda uma trajetória onde Deus foi preparando não só a vida de Israel, não só a mente dos judeus, mas todo mundo em volta. É bem interessante a gente perceber isso. Todo mundo em volta, as nações. A Grécia veio contribuindo com a cultura, a língua também, nessa difusão de que o mundo ele foi também estruturado pelos gregos, né, na questão da reflexão, da mensagem, da fala e etc. e tal. Os romanos vieram contribuindo com as estradas, uma infraestrutura, para que o evangelho por Paulo, por exemplo, depois fosse viabilizado em todo o mundo, né? Fora ainda a Babilônia. Então cada nação, cada cultura, Deus foi usando na sua soberania para que o mundo, como um berço, fosse preparado para que recebesse o menino Jesus. Olha que coisa linda, mano. Tanto é que Paulo, em Gálatas capítulo 4, verso 4, ele escreve isso. Jesus nasceu sob a lei na plenitude dos tempos. Então, quando Deus envia Jesus para salvar a humanidade, enviou exatamente no tempo perfeito, historicamente falando. Os judeus estavam esperando, né? Tinha aquela expectativa, porque estavam sendo oprimidos pelos romanos, né? Então tinha aquela expectativa de um libertador, de um rei que viria, a semelhança de Davi, que os libertaria. Então essa expectativa também havia quando Jesus veio. Então olha como Deus ele foi conduzindo toda a história humana. E a gente percebe inclusive nesses estudos como Deus conduz a humanidade, amados. A humanidade não está assim, sabe? A Deus dará. Brinca, né? A humanidade não está como um barco à deriva. Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo, com a política, com a corrupção, com a miséria humana, com a África, com todos esses desmandos da humanidade. Não, Deus, ele está de fato não só atento, mas ele está conduzindo nos bastidores que a gente não tem ideia. Mas a soberania de Deus é uma conspiração de Deus, onde a gente não percebe a olho nu, mas a Bíblia vai nos mostrando como Deus sempre conduziu a história. E o livro de Apocalipse, por exemplo, os evangelhos já nos mostram isso. Desde o nascimento de Jesus, toda a sua trajetória, aqueles 2 primeiros anos onde Herodes, né, tentou matá-lo e Deus foi conduzindo para José, né? Vai para o Egito, esconde o menino, volta porque tal, né? Toda essa condução aos 12 anos, aparentemente Jesus foi perdido ali, aparentemente não foi, né? Mas assim, a gente pensa que aquilo é tudo aleatório. Jesus se perdeu dos seus pais, não. Tudo isso, o menino Jesus com 12 anos já tinha essa clareza. Disse, não, vocês não sabem que eu estou, me convém estar na casa do meu pai, tratando os negócios do meu pai, com 12 anos. Com 30 anos, acontece com João Batista o que acontece, para que Jesus venha exercendo o seu ministério, porque 2 profetas ao mesmo tempo não exerciam o ministério profético na nação, né? Ou pelo menos na região ali. Ou seja, os detalhes, como Deus é Deus de detalhes, de minúcias. Esse Deus conhece todas as coisas, contempla todas as coisas. Não existe absolutamente nada que fuja do conhecimento ou do controle de Deus. Olha como essas coisas podem ser absorvidas para nós na nossa vida pessoal. Deus conhece a história de cada um de nós. A gente fala que Deus conhece o CPF, né? A pessoa física. Deus sabe do nosso CEP. Deus conhece a nossa história. Antes, agora e no futuro, coisas que nós não conhecemos. Ele nos conhece mais do que nós mesmos, nossos sentimentos, nossas lutas, dificuldades. Deus é Deus da pessoalidade. Ele se relaciona com cada indivíduo e com o mundo todo também, não só com os crentes. Deus não é Deus de gueto, de tribo, de arraial. Deus não é Deus dos crentes, Deus é Deus da sua criação, das suas criaturas. Olha como Ele sustenta, olha como Ele resgata, olha como Ele mantém toda a sua criação, amados. Paulo vai dizer isso lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 14, verso 17, capítulo 17, verso 28, como Deus ele contemplou toda a humanidade que trouxe alegria, sustento para os pagãos. Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, verso 38, estou puxando a memória, se você tiver dúvida, vai consultando aí. Verso 38, se não me falha a memória,
Jesus, o próprio Jesus diz assim: Deus faz com que a chuva desça sobre justos e injustos. O sol nasce para justo e injusto. Ele abençoa o ímpio e o crente da mesma forma, porque Ele é Deus da criação. Como Jesus mostra, né, esse cuidado de Deus. Então, os evangelhos vão nos mostrando isso também. Na crucificação, então, nem se fala, nessas 24 horas, como tudo isso já estava profetizado, já estava detalhado, amados. São detalhes, a gente está falando de 500 anos antes, de 1000 anos antes. Se a gente pegar os salmistas ali, 1000 anos antes. Se a gente pegar Gênesis, aí são milhares e milhares de anos antes. Deus já detalhando o que ia acontecer na humanidade. Não existia a cultura, não existia o povo, não existia a nação, não existiam os fulanos lá que são mencionados. Mas olha como Deus já sabe de tudo isso. Levantava os homens, o profeta, né, para escrever, né? Sim. Como Isaías foi levantado, Miqueias também, né? Ele indicou Jesus, né? E o nascimento de Jesus. A gente vai falar daqui a pouco do Miqueias 5, 1 e 2, né? Miqueias 5, 1 e 2. Basicamente, mulher da luz, né? Isso, onde ele nasceu em Belém, né? Efrata, né? Isso, Belém, Efrata, tu posta entre as pequenas de milhares, né? De tu sairá o que vai reger as nações. Basicamente, quem eram os profetas? Eram aqueles que recebiam de Deus uma visão que ninguém tinha. Eles olhavam e viam aquilo que nem tinha acontecido ainda. Enxergavam aquilo que a olho nu ninguém enxergava, literalmente, né? Me lembro, não sei se é Elias ou Eliseu, deve ser Eliseu, se não me falha a memória, né? Que quando o moço dele, o menino lá que era um discípulo dele, saiu assim uma certa manhã, viu um monte de cavaleiros, de carro, um exército do inimigo vindo, né? Aí apavorado foi lá: meu senhor, os inimigos do povo de Israel e tal, apavorado. Aí o profeta sai muito tranquilo. Os profetas não eram apavorados, porque eles tinham já a visão que Deus tinha dado a eles de tudo que ia ser, tranquilos. E ele, o Eliseu, disse assim: pai, abre os olhos do moço, ele não está vendo. Então olha, o profeta já estava vendo. Aí quando Deus abre os olhos desse moço, aí ele vê assim o exército do povo inimigo e por trás assim exércitos celestiais, amados, anjos, né, de Deus. E aí sim, ali ele se tranquiliza. Mas o profeta via Deus. O profeta é aquele que vê. Um dos termos hebraicos para profeta, roé, aquele que vê, né? Outro, navi, como o coração borbulha. Eu acho muito interessante essa palavra, porque tem um salmo. É aquele que vê, né? Exato, aquele que, uma das palavras que é traduzida para profeta. Hebraico. Isso, porque você tem o roer e tem o navi, né? Então navi é esse, eu acho que eu até inverti aqui. Navi é esse que vê, é aquele que enxerga o futuro ou a realidade presente que aos olhos naturais não é possível. Esse mundo invisível, espiritual, essa realidade que Deus, né, oculta da grande maioria dos seres humanos, mas vai abrindo a visão para alguns dos seus servos. Esse é o navi. E tem o roé, que é borbulhar. A tradução é borbulhar. Aí tem um salmo, borbulhar, bem interessante, né? Mas qual é o significado disso? Quando a gente vê o Salmo 45, me ajudem esse, eu estou em dúvida se é 45 verso 1, tá? Diz assim: meu coração ferve com palavras boas. Falo no que eu tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua seja a pena de um destro escritor. Olha só, que escreve história das pessoas. Mas eu acho interessante, meu coração ferve com palavras boas. Então, quando vinha a palavra profética sobre a vida de um profeta, o coração dele, a vida dele se enchia do fogo do Espírito Santo, né? Da presença de Deus. E é como ele se ficasse ali borbulhando. Ele tinha que falar. Era algo maior do que ele, né? Acho que foi o Jeremias ou o Isaías. Ele disse: olha, quando eu pensei em não falar mais no nome de Deus, porque eu me senti iludido por Deus, o profeta diz isso, né? O Senhor me iludiu, Senhor. Tá? É bem interessante essas relações dos profetas com Deus, né? Chegar diante de Deus, né? Eu acho que era mais do que coragem. Eu acho que não era coragem, era entender com quem eles estavam se relacionando. Com Deus pessoal. Com Deus que eles poderiam, ao contrário de nós, somos treinados a nos apresentar diante de Deus e a representar diante de Deus e nos relacionar com Deus com hipocrisia. Com aquilo que não está sentindo, com aquilo que de fato não crê. A gente é treinado, né, nesse teatro se apresentar para Deus com palavras bonitas, sabe, querendo mostrar para Deus uma fé que não existe.
Então, a gente é treinado, mas os profetas nos dão uma lição, dizendo isso: Senhor, me iludiu, eu não vou nem pregar mais essa palavra. Aí ele disse, foi Jeremias, né? Aí ele disse assim: quando eu falei isso para Deus, que ele tinha me iludido que eu não ia pregar mais a palavra, acendeu um fogo dentro dos meus ossos. Então olha que coisa interessante, o chamado é maior, né? A vocação é maior do que o próprio profeta, do que nós mesmos. Talvez alguns de nós, se for fazer uma análise, alguns momentos da nossa vida, caminhada com Deus, queria desistir, queria deixar tudo para trás, mas o impulso do Espírito Santo foi muito maior do que as nossas fraquezas, nossas crises, nossas dúvidas, nossos pecados, né? O Espírito Santo, esse poder de Deus, esse Deus que é infinitamente muito maior do que as nossas limitações, circunstâncias, inimigos externos, internos, demônios, homens, a fúria do mal, muito maior é que conduz a nossa vida, nos sustenta na história. Deus está conduzindo a história humana, amados. É isso que os evangelhos nos mostram. Deus está conduzindo a história humana, no mundo mesmo, as nações, como Deus está conduzindo a cada um de nós. À medida que a gente se entrega, se rende à sua voz, ao seu Espírito e à sua palavra, né? Eu acho bem interessante se os pentecostais tivessem vindo, ia dar glória a Deus com essa fala minha. Eu estou aqui já chorando. Mas os pentecostais... Não é, amado? Porque é isso que acontece. Então esses profetas, eles já vieram detalhando, Deus já estava mostrando. O Salmo 22, me ajudem aí, Salmo 22, verso 1, vai falando isso. Eu acho que eu anotei isso mais para frente, mas já estou adiantando aqui, porque a aula aqui já perdi totalmente o rumo. O Salmo 22, acho que é verso 1, né? O senhor perdeu, não. O senhor está falando da introdução de Mateus, que eu sei. Não, aqui isso aqui eu digo que não estava programado, né? Eu fui aqui na... Nossa, quase na uma reflexão boa. Sim, eu sei. Que bom. É o 22:1, Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Olha que coisa interessante. Porque estás tão longe de salvar, tão longe dos meus gritos, minha angústia. E olha, onde é que isso é falado? O próprio Cristo, na cruz do Calvário, na crucificação. Olha só, já aqui, ó, a gente está falando aqui, foi Davi, deixa eu ver, Davi que escreve o Salmo. Então Davi vive 1000 anos aproximadamente antes de Cristo. 1001, uma merreca mais lá, 1020, 1030 anos, alguma coisa assim. No próprio Salmo 22, ó, verso 16, 17 e 18, ó, pois me rodearam cães. Olha que coisa interessante. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Amado, isso aqui é um detalhamento do que aconteceu lá na crucificação. Eu só estou pegando um exemplo dentre dezenas de outros exemplos do Antigo Testamento para falar da crucificação de Jesus, né? A traição de Judas, por exemplo, também, amados, está detalhado. Sim, não é detalhe. Dividiram minhas roupas entre si, lançaram sorte pelas minhas vestes. É interessante que vai falando que eles meneavam a cabeça, balançavam a cabeça num desdém. E o que olha os gestos, as palavras, eles são detalhados há mais de 1000 anos antes da crucificação, amados. Que coisa linda, né? Que Deus é esse, hein? Que Deus é esse? Que Deus é esse que enviou Jesus, né? Para salvar o mundo. Mas não foi um plano de última hora. Ele avisou bastante, né? Muito. Não faltou aviso, né? Como diria uma mãe para um filho. Até hoje, né? Até hoje, né? Continua. Não mudou nada. Deus continua através agora do seu Filho. Porque o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, isso aqui é para dar tempo de vocês pegar o texto aí, ó. Hebreus, capítulo 1, verso 1, esse texto eu acho fantástico, né? Nisso que a gente está falando aqui, como ele traz luz. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Então, a última fala, a revelação plena de Deus, a voz de Deus que é para deixar todo mundo, entre aspas, avisado, é pelo Filho. Olha que coisa linda, porque tudo que foi falado foi a respeito do Filho. Então, havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
nesses últimos dias, é pelo Filho que Ele tem nos falado. É por isso, amados, amadas, que o Evangelho é tão importante para que a gente estude, porque fala do Filho, fala de Jesus. Se nós evangélicos, entre aspas, se as nossas igrejas evangélicas deixarem de pregar o Evangelho, falar de Cristo, sua vida, sua obra, natureza, morte, ressurreição e a sua vinda, nós perderemos a referência do que é de fato o Evangelho em nossas vidas. E Mateus se preocupou em avisar os judeus, né? Exato. Olha, o que vocês ouviram durante a história toda de vocês, toda a história de vocês, nesses séculos e séculos, desde lá de Abraão, é o que está sendo cumprido agora. Esse é o cumprimento do anseio, do desejo, como diz o Cantares de Salomão, né? Ele vem saltando sobre os montes, o desejado de todas as nações é esse Jesus. Paulo, quando ele foi pregar, ele falava isso para os judeus. Eu estou falando aqui do cumprimento. E ele citava os textos lá, o que diz Jeremias, o que diz Isaías, o que diz os profetas. Isso aqui é o cumprimento, né? Então eu acho bem interessante a gente ter esse olhar sobre Mateus. Eu vou pegar 2 versículos-chave, né, do Mateus aqui, tá? Vocês sabem, o versículo-chave é aquele que é um dos mais importantes do livro, né? Não sei quem frequenta a escola bíblica dominical, eu não sei se usam essas revistas, mas tem a frase-chave lá. Diga, Amada. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, aqui todinho fala dos sinais, né? Sim, no final dos tempos. Se preocuparam, né? Perguntaram a Jesus, quando será a sua vinda, Senhor, né? Exato, é. O diabo ali, né? Aí ele vai detalhando. Foi falando, né? Das coisas que iam acontecer. Tem muitas coisas que estão acontecendo hoje. Sim. Você falou de guerra, tem coisa acontecendo, realmente. Aí acho que foi a irmã Regina que falou, foi a irmã mesmo. Deus continua fazendo isso. Ele continua conduzindo, falando com a gente. Olha só, então a gente está falando aqui de 2000 anos atrás. Se a gente estava falando de milhares de anos atrás, falando a respeito de Jesus, Jesus está falando para nós, 2000 anos atrás, o que vai acontecer, e está acontecendo muita coisa, né? Poucas coisas ainda vão acontecer, que a maioria já aconteceu daquilo que Jesus falou, nos alertou, não só no Evangelho, capítulo 24, bem citado, como através dos outros escritores do Novo Testamento, Paulo, por exemplo, Pedro, que vai falando dos últimos tempos. Muita coisa, a grande maioria já aconteceu. Então Jesus está à porta, ou às portas. Ele está por vir. Eu não quero ser sensacionalista, nem gosto, mas é bem provável, é possível que, e pode acontecer, talvez nem acabe essa aula e o nosso Senhor Jesus volte para nos buscar. É possível que a gente nem chegue até a nossa confraternização e Jesus venha raptar, arrebatar a sua igreja. É possível que a gente não chegue em casa nessa noite, ou no meio da madrugada, ou ao levantar para ir trabalhar, o nosso Senhor Jesus venha nos buscar. Biblicamente, do que eu entendo, nada mais precisa ser cumprido. As promessas estão cumpridas. Então Jesus está às portas e nós devemos viver dessa forma, como se Jesus viesse nesse exato momento, para que a gente não fosse pego de surpresa. Então a gente precisa entender também que os evangelhos nos falam isso, a vinda do nosso Cristo. O nosso Cristo que já veio lá, morreu há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário para nos salvar. Inclusive ele disse, eu vou, envio o Espírito Santo, mas voltarei para vocês também. A gente vai ver isso no Evangelho de João, por exemplo. Lugar, né? Sim. Preparar um lugar. Então é isso que a gente precisa pensar. E os evangelhos nos trazem, amados. Olha que esperança que a gente tem, meu Deus do céu. Imagina só, domingo após domingo, a gente ouvindo essas mensagens da vinda de Cristo, do nosso Senhor morrendo por nós na cruz do Calvário. Domingo após domingo nós enfrentaríamos a semana com mais tranquilidade, as lutas e as dificuldades, porque uma coisa que faz diferença na nossa vida é saber que o nosso Senhor, qualquer momento desse, vai nos tirar dessa luta, dessas dificuldades que nós vivemos nesta vida sofrida e difícil, mano, que a grande maioria de nós temos, de lutas internas, externas, dificuldade. É luta com a carne, é luta com esse mundo sem Deus, é luta contra o diabo, é uma luta de tudo quanto é lado, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos prometeu, Ele virá nos buscar. Imagina a gente meditando nisso semana após semana.
essa verdade bíblica, como o coração seria muito mais esperançoso, amados. Os nossos irmãos passaram séculos ouvindo isso. E é por isso que nós chegamos aqui. A pergunta é, será que nós desprezamos essa mensagem? Talvez é por isso que a gente ainda é tão capenga, essa igreja fraca, essa igreja que não suporta lutas, ou nas nossas vidas pessoais. Talvez não é porque a gente não é nutrido, alimentado pelo Espírito Santo com os evangelhos, amados, com a palavra de esperança. No arrebatamento, quanto tempo? Vou fazer uma pergunta, não é para responder, só para pensar. Na igreja que você congrega, quanto tempo você não ouve algumas mensagens, como por exemplo, a crucificação de Jesus e a vinda dele para arrebatar a igreja? Quanto tempo faz? Faça uma análise aí, só para uma reflexão, não precisa responder, não vale nota. Mateus capítulo 2, verso 2. 2 textos-chave, tá bom? 2 textos-chave. 2 e 2 de Mateus. Perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Então, um versículo-chave do livro de Mateus. O outro está no capítulo 4, verso 17. 4 e 17 de Mateus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha que coisa interessante. Então, 2 textos-chave desse evangelho. Um fala sobre o nascimento de Cristo, o rei dos judeus, e o outro, o próprio Cristo, falando sobre a necessidade de se arrepender, porque a voz é chegado o reino dos céus. Bora lá, não durma não, em nome do Senhor Jesus. Joga água no rosto, faz assim, ó, pega aqui assim, ó. É por isso que eu ando com a caneca aqui, ó. De vez em quando vocês não percebem, mas eu faço aqui, ó, para não dormir. Vamos nós, amados. Então, em Mateus, né, encontrado em Mateus com muita frequência a expressão para que se cumprisse, tá? Em Mateus, essa expressão ela é muito comum, para que se cumprisse, né? Então, ó, para que se cumprisse, justamente nisso que a gente está falando, Mateus traz. Aí a gente vai ver algumas profecias do Antigo Testamento e o cumprimento em Mateus, tá? Então, Miqueias, capítulo 5, verso 2, né? Miqueias, vamos lá agora fazer esse exercício. Pegar lá no Antigo Testamento aquilo que eu falei agora, preciso provar biblicamente que de fato é assim. O difícil é achar alguns livros aqui, como por exemplo Miqueias. Vocês sabem onde fica Miqueias, não? Perto do Obadias. E onde fica o Obadias? Ai, meu pai amado. Vamos lá. Isso. Então vem Jonas. Entre Jonas e Naum, aí piorou mais ainda. Naum, eu nem sabia que existia esse livro, né? Naum. Existe o Naum, viu, na Bíblia. Então, vamos lá, Jonas, Miqueias. Então, entre Jonas e Naum. Mas, amados, eu sei que é difícil mesmo, esses profetas menores que a gente chama, eles são um pouco pegados, né? A gente lê pouco. Os maiores são mais fáceis, né? Ah, Isaías eu consigo achar. Achou Isaías, é a referência. Ah, porque vem Isaías, aliás, vem o Daniel, né? Aí depois vem Isaías, é isso? Até eu estou confundindo aqui. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí vem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós. Ó, então se a gente começar a decorar assim, dos maiores para os menores, eu acho que fica mais fácil, né? Ah, Malaquias, aí é fácil. Vai em Mateus e dá uma ré. Escola Bíblica Dominicana. Isso. Tá vendo a importância, né? De nós termos essas atividades, ou melhor, esses cultos ou essas propostas na igreja, né? Ensinar o básico, isso ajuda a gente muito na vida cristã mesmo, né? Nesses casos. Mas acharam aí? Todos acharam Miqueias? Livro de Miqueias? Vamos lá. Miqueias 5, verso de número 2. E tu, Belém Efrata, posta aqui pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha o Mateus sendo o cumprimento dessa profecia. Mateus capítulo 2, versos 5 e 6. Mateus 2, aí fica mais fácil no Novo Testamento, né? Lucas também, acho que Lucas 11 também fala do nascimento de Jesus. Também, mas assim, desse como fala o Mateus? Se eu não me engano, parece. Não, mas aqui é exatamente o que Miqueias fala. Vamos ler para comparar, né? Mateus capítulo 2, versos 5 e 6, ó. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, né? Ou seja, onde ia nascer o Cristo? Perguntaram, onde o Cristo vai nascer? E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta.
E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Os magos do Oriente, né? Eles falaram, ó, onde vai nascer o rei dos judeus? O profeta diz que é em Belém. Então eles foram pegar o Miqueias. Percebe que eles não citam aqui, né? Por que não cita? Porque é para os judeus sabem isso de cor e salteado, amados. Ele não precisa citar, é lá em Miqueias, é lá em Jeremias, é lá em Ezequiel. Dificilmente ele cita, ele só fala, como disse o profeta, como disse o profeta, como disse o profeta. Porque essas profecias eram muito conhecidas para os judeus, né? Então vamos lá. Como eu falei, Isaías 7,14. Deixa assim, faz igual eu aqui, ó, uma mãozinha aqui, ó, em Mateus, deixa uma mãozinha em Mateus e vamos lá buscar no Antigo Testamento. O Isaías já ficou mais fácil, eu acho, né? Pelo menos para mim é mais fácil achar esses maiores aí. Isaías 7,14. Um dedinho em Mateus, hein? Não perca o dedinho em Mateus. Deixa em Mateus. Ou na versão digital fica mais fácil também, né? Mateus 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha só, e que sinal, hein? Uma virgem concebendo é um baita sinal, né? Isaías 7,14. 7,14, isso. Eu estou em Mateus. Não, eu falei para deixar o... Eu falei, tá vendo? Só cola errado, aí repete as duas. É assim que o professor conhece que estão colando. Quando as duas erram a mesma questão, uma do lado da outra. Eles pensam que engana o professor, a gente descobre tudo os pecados que Deus revela para os professores. Eu falei para deixar aqui, ó, porque a gente vai fazer isso. No Antigo Testamento a gente vai pegar a profecia e lá em Mateus a gente vê o cumprimento, tá? E ó, é um baita sinal, não é, amados? Não é tipo assim, porque as profecias de Deus, as de Deus, elas são claras, elas são diretas, elas não têm duplo sentido, amados. Que a gente vê hoje em algumas igrejas, em alguns cultos, através de alguns supostos profetas, falando uns treinos lá que a gente fala, meu Deus do céu, o que quis dizer? Aí no final ele diz, é mistério, aí lascou tudo. Deus não se comunica dessa forma, mas a profecia é para trazer clareza às coisas. A mensagem de Deus não é para trazer confusão. E Deus não fala em mistério, não, no sentido profético, tá? O Evangelho não é uma religião de mistérios, pelo contrário, é uma religião, entre aspas, religião, né? É uma revelação, é uma comunicação de revelação, de esclarecimento. Quer ver um negócio? Apocalipse, as pessoas pensam que é um negócio difícil, né? Nossa, entender Apocalipse, o livro de Apocalipse, mas o livro já diz revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. É a gente que não estuda direito, aí é outra conversa, é outra história. É a gente que não se aplica ao estudo, é por isso que para nós é um negócio, né? Mas só falando aqui, então as profecias de Deus, todas elas, são todas objetivas, diretas. Também deve ser essas supostas mensagens proféticas nos cultos que nós participamos. Tem que ser óbvia no sentido de, é claro, ouvir aqui, Deus falou, porque Deus não é Deus de confusão, amados. Não é Deus de confusão. Se a profecia é para trazer clareza, orientação às pessoas, como vai ser um negócio que nem o profeta sabe, nem o que recebeu? Que coisa estranha, para mim é estranho. Mas vamos lá. Isaías 7,14 e agora em Mateus capítulo 1, verso 21 ao 23. É o cumprimento desse texto, tá? Mateus 1, 21, 22 e 23. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, olha aí, o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Olha, perceba aqui o que eu estava falando, não cito o nome do profeta, porque todo mundo já sabe, para que se cumprisse, isso aparece demais, mostrando justamente que tudo aqui é cumprimento daquilo que já foi falado. Vamos de novo para o Antigo Testamento, agora em Oséias. Ficou mais fácil, Oséias, não?
Ainda é um profeta menor, mas lembra lá, depois de Daniel, quem que vem? Oséias. Então é depois de Daniel, né? Ainda o último profeta menor, maior, melhor dizendo, é Daniel. Aí vem Oséias. Oséias, nós vamos para o capítulo 11, versículo de número 1. Oséias fica antes de Joel. Então, Daniel, Oséias e Joel. É Oséias, capítulo 11, versículo número 1. E o dedinho em Mateus, deixa o dedinho em Mateus. Vamos lá, 11 e 1 de Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Olha lá em Mateus capítulo 2, verso 14 e 15. Mateus 2, 14 e 15. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Olha o outro cumprimento, amados. Que coisa interessante, né? Capítulo 2 aqui de Mateus é o 2, capítulo 2, verso 14 e 15. Do cumprimento do Oséias 11 e 1. Vamos lá em Mateus, né? Capítulo 2, versos 22 e 23. Eu acho bem interessante isso aqui. 22 e 23 de Mateus, capítulo 2, tá? Mateus 2, 22 e 23. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado de Nazareno. Novamente aqui, tá vendo? Um padrãozinho, quase, né? Quase não, é um padrão mesmo que o Mateus usa, né? Quem é o profeta que fala? O Isaías, né? O Galileu, o Nazareno, né? Olha que coisa interessante, amados. De Nazaré, logo de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Veio, né? A salvação do mundo. E por que perguntaram se podia vir alguma coisa boa de lá? Porque Nazaré era uma periferia, mano. Pensa num lugar pobre, sem expressão nenhuma. Alguns religiosos devem dizer, mas de Nazaré nunca saiu nenhum profeta em toda a história de Israel. Que conversa é essa? Eles que não sabiam a Bíblia direito. O que tem lá no Antigo Testamento, que tem lá, que saiu sim, dessa região, né? Enfim, vamos lá. Há pelo menos, amados, 129 citações e referências ao Antigo Testamento, no Evangelho de Mateus. Pelo menos 129 citações de referência ao Antigo Testamento, né? Agora eu acho interessante aqui sobre as genealogias de Adão. Vamos lá para Gênesis capítulo 5, verso 3. Dedinho em Mateus, não perca o dedo em Mateus. Dedo do profeta aqui, ó. Esse aqui é do profeta, ó. O profeta não faz assim, ó. Assim diz o Senhor, tal, ou então aponta o dedo. Então, vamos lá. Sempre acusando, né? Meu Deus do céu. Que coisa terrível esses profetas. Gênesis 5, verso 3 em diante. A gente vai fazer um paralelo aqui com Mateus depois, tá? Lá em Gênesis, capítulo 5, vai falar sobre as genealogias de quem? Do Adão. 5, 3 em diante. Eu vou passar para vocês uma curiosidade bíblica, tá? Então, Gênesis 5, 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. 930 anos, hein? Viveu bem, não viveu não? Hã? Tem uns aí que não vivem nem 30. Tem 930 anos. Vocês acham que é muito tempo? Viveu 930 anos? Vocês acham? Eu acho não. Foi esses anos assim que a gente... Normal. Ano de 365 dias, normal, não tem outra contagem não. É isso mesmo, quase um milênio. Vocês acham muito? Eu não acho não. E a matéria? A matéria hoje é... Não, ó, a Bíblia vai dizer que Moisés morre com 120 anos sem fadiga nenhuma, sem cansaço, no vigor físico. Cara jovem.
Ele não morreu porque estava debilitado, estava um rim parando, um pulmão que já não dava conta, um coração fraco de alguma enfermidade. Primeiro que ele nem morreu de morte matada, né? Foi de morte morrida porque o Senhor que... Tirou. né? Então falou assim, ó, chega agora, tal, acabou, vou fechar o oxigênio aqui em cima, tal, recolheu, né? Então assim, ele morreu, a Bíblia faz questão de falar, né? Que ele morreu assim, sem ter cansaço nos olhos, sem ter fadiga nenhuma. O Abraão morre também aí com 175 anos, aparentemente assim, sem problema nenhum. Não é capengando igual a gente, né? Tu vai lá, chegando nos 60, 70, a cova já vai abrindo porque a gente já está se arrastando. Não. Mas tem a Bíblia relata, né? Que é 70 aos 80, né? A humanidade, né? Não me lembra onde. O que passa é Salmo 90. Salmo 90. Salmo de Moisés. Moisés que escreve Salmo aí. O que passa disso é canseiro e enfado, né? Não é uma regra exatamente, mas é uma realidade que a maioria... Cumpre, né, pastor? Sim. Tem se cumprido, né? É raro a gente ver uma pessoa viver 100 e poucos anos. Com saúde ainda, né? Ainda com saúde. Vai mas, assim, fazendo hora extra. Mas olha só que coisa interessante para a gente pensar. Eu poderia citar outros tantos, né? E aqui a gente vai ver na genealogia. Mas só dar uma pausazinha aqui para eu comentar o seguinte. A gente acha muito tempo viver 930 anos com saúde. Deixa eu só ver aqui, ó, o verso 4. Tal, foram os dias de Adão, depois que gerou 800 anos, né? Gerou filhos e filhas. Só que ele gerou esse aqui, o seu filho, a gente não sabe exatamente, né? Não, sabe sim. Tá aqui, ó. Adão viveu 130 anos. 130 anos e gerou um filho. Ou seja, ele gerou um filho com 130 anos. Ó, testosterona lá em cima, hein, Willis? Pastor, mas aqui no início fala filho. Aqui depois dos 800, eles falam que gerou filhos e filhas. Em plural, né? É interessante, né? Sabe por quê? No verso 3, olha que coisa interessante. Se a gente ler do verso 1, 2, a gente vai entender. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Preste atenção na expressão. A semelhança de Deus o fez. Então Adão era a imagem e semelhança de Deus. Não é? Macho e fêmea os criou, os abençoou e os chamou o nome de Adão. Nós já aprendemos que o nome do casal era Adão, criado à imagem e semelhança de Deus. E, igualmente, o homem e a mulher, macho e fêmea, eram igualmente imagem e semelhança de Deus. Não é? No dia que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Semelhança de Adão. Dele, não mais de Deus. Porque ele não tinha mais. Porque o pecado já tinha entrado na vida dele e ele já não podia gerar um filho à imagem e semelhança de Deus, porque ele mesmo não era mais. E ele gerou filhos à sua imagem, à sua semelhança. É por isso, e isso que eu quero destacar nesse texto, né, fazendo a comparação com Mateus, que quando eu li aqui para vocês no verso de número 5, que ele viveu 930 anos e morreu. Viveu 930 anos e morreu. Aí a minha pergunta é, vocês acham que 930 anos é muito? Não, porque ele morreu. Porque quando Deus cria o Adão, era para que ele não morresse. Então o que é 930 anos comparado com a eternidade? Percebe? Na lógica bíblica, na comparação bíblica, 930 anos, na verdade, é uma vida muito curta. Porque o homem foi criado por Deus para não morrer. Será que ainda existia dentro dele a perfeição? Tipo assim, né? Não, aqui não, jamais. Não, aqui o pecado já tinha entrado. E a gente nem sabe exatamente, né? Porque diz aqui que Adão tinha 130 anos quando ele gerou um filho, né? Mas a gente não sabe exatamente quanto tempo ele permaneceu ali sem pecado. Pode ser dias, semanas, como pode ser milênios. Quem sabe? Não se sabe, a gente não tem como precisar isso. A gente sabe quanto ele viveu depois, foi 930 anos. Sim. Agora olha só, né? Então o verso 5 diz, morreu. Viveu 105 anos e gerou Enos. 7 já é um terceiro filho dele, né? Do Adão. Foi o Caim, Abel, lembra que um matou o outro, tal. Aí nasce o 7, que é o terceiro filho, né? Viveu 105 anos e gerou a Enos. Ó, 105 anos fazendo filho de boa. Viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas.
E foram todos os dias de Sete 912 anos. Viveu bem também, né? Só que está escrito, e morreu. E viveu Enos 900 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. A gente vai ler aqui toda a genealogia, no final tá, e morreu, e morreu, e morreu. O que essa genealogia está falando, amados? Está mostrando para nós. Todos eles morreram por causa do pecado. Todos eles morriam. Todos eles eram sujeitos à morte. Aí a gente vai lá para Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus capítulo 1, verso 1. A gente vai ver aqui, ó, genealogia de Adão, capítulo 5, genealogia de Jesus, capítulo 1 de Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para os judeus isso é importante, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou a Tamar e Pérez e Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe. Olha que Salmão gerou de Raabe, não é gerou Raabe, de Raabe a Boaz, Boaz gerou Ruth, e Ruth, né, gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Eu estou rindo aqui porque é bem interessante isso aqui, ó. Vamos lá. Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Olha o que ele vai detalhando na genealogia. Isso aqui é provocativo, amado, para o judeu. Isso aqui é provocativo. Na linhagem de Jesus, quem tem? Rabi, que é citada aqui. Uma prostituta. Quem tem na genealogia de Jesus? Uma gentílica, Ruth, moabita. Quem tem na genealogia de Jesus? Aqui o Davi adulterou. Batseba. Ó, amados. Olha a genealogia de Jesus, toda torta, toda errada, toda zoada, mas vamos lá. Verso número 7. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Urias. Urias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acaz, Acaz gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou Jeconias e os seus irmãos na deportação para a Babilônia. Olha como vai detalhando a história lá. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor. Isso aqui dá sono até, né? Ficar lendo essas coisas. A gente pulando em Levítico, né? Confessa o pecado. Quem leu Levítico nunca pulou a genealogia? Mas deixa para lá. Verso 14. Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim gerou a Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia para Cristo, 14 gerações. Olha o que a gente não gosta de ler essa genealogia. Primeiro que os nomes são difíceis, né? No final a gente está quase profetizando, língua estranha. É muita palavra, a língua vai rolando. A gente pensa que isso aqui não tem sentido nenhum, isso aqui não serve para nada, só para os judeus mesmo. Não, amados, aqui tem muitas lições. Essas que eu já falei para vocês, de dentro na linhagem de Jesus, na família de Jesus, na história de Jesus, tem pessoas totalmente tortas, totalmente erradas, pecadoras. Aí a gente vê mais ainda, né? Que a gente vê aqui que nasce Jesus e depois vai falando, ó, tinha 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Olha como Deus também vai detalhando e conduzindo todas essas questões. E aqui Jesus nasce. Ao contrário da genealogia de Adão, que todo mundo morre no final. Aqui nasce o autor da vida, aquele que nasceu, embora morreu, mas ressuscitou. E a partir da genealogia de Jesus,
Deus vai criando uma outra humanidade, que somos nós, os discípulos de Cristo. Aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo a partir do sacrifício de Cristo, para nunca mais morrermos, para a eternidade com Deus. A morte já não tem poder sobre nossas vidas, porque o nosso Senhor, o autor da vida, ele nasceu, ele morreu não por causa de um pecado, ele morreu não porque não tinha poder sobre os judeus, sobre os romanos ou sobre o inferno, é porque ele decidiu e ele disse: ninguém me tira a vida, ninguém tem poder para me tirar a vida, sou eu mesmo que a dou e depois torno a tomá-la, porque é o autor da vida que nasce aqui nessa genealogia, para vencer o pecado, a morte e o inferno, para que nós, nele, a mensagem de Mateus é essa: o Salvador do mundo, Emmanuel, o Deus conosco. Olha que coisa linda, glória a Deus, aleluia. Então sempre acaba com a morte de seus descendentes, a genealogia de Adão que nós lemos, né? E ele morreu. A genealogia de Cristo começa com o seu nascimento, ele é o último Adão. Diga. Eu queria aproveitar essa parte da genealogia aqui e fazer duas perguntas. Sim. Uma pergunta está lá no versículo 8. Da onde? Do capítulo 1. De Mateus. De Mateus, né? Genealogia. Que diz aqui que... 8? Não, é o 9. 9. Que diz aqui que Jotão nasceu Acaz. Esse Acaz, por acaso, é a casa de Jezabel? Não é Jezabel, não, né? Não, lá não era Acaz, né? É Acaz, Mas dentre esses aqui foram os reis que foram Sim, foram os reis. Até Davi, né? No caso, o último. Exato. Olha que coisa interessante. A genealogia, ela não detalha todos os descendentes. Aliás, todas as genealogias, a grande parte, só aqueles são chave, sabe? Aqueles que são mais importantes para a história que está sendo contada. Tipo, a genealogia não é assim, literalmente, todos os que fizeram parte da família ou da linhagem, mas aqueles que tiveram destaque. A Bíblia, ela, embora traga alguns detalhes sobre muitas coisas, mas em muitas partes ela não se preocupa com detalhes, só com aquilo que é importante para a história da salvação. Né? A Bíblia ela tem esses dois, a gente chama de paradoxo, é quase que uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que ela se preocupa com alguns detalhes em algumas ocasiões, tem hora que ela não se preocupa com detalhe nenhum, conta de uma forma genérica. E nem sempre a genealogia, por exemplo, o pai era pai porque o que vinha seguinte era filho direto dele, às vezes era o avô, às vezes era o bisavô. Né? Então tem essas questões também na genealogia. Porque no 3 diz aí, de Farés nasceu Esrom, de Esrom nasceu Arão. Isso. Esse Arão é o Arão, irmão. É o Arão, irmão de Moisés. Esse é. Que aí já vê, né? O Abinadab, que era um dos filhos diretos de Arão lá e tal. Mas ele, por exemplo, do 4, pula para o 5, esse Salmão, né? Depois de Salmão, Raabe, essa Raabe já é colocada de uma forma muito intencional para mostrar já uma moabita, né? Depois Ruth. Raabe, Ruth, a mulher de Urias, nem cita que é Batseba, né? A mulher de Urias. Então, aqui é muito intencional. A genealogia, não é, como eu falei, não é contada assim detalhe por detalhe em todos os personagens, mas aqueles são importantes para aquilo que está se comunicando. A Bíblia é objetiva, não perde tempo com informação desnecessária. Pastor, interessante que até chegar em Jesus, a nação estava assim, tinha alguns reis que adoravam a Deus, a maioria deles não servia a Deus, né? Era uma nação, vou te falar, idólatra. O único, se não me falha a memória, deve ter tido na história de Israel, né, do primeiro ao último rei, acho que foram 46, 49, se não me falha a memória, mais ou menos isso aí. Toda a história, né, do reinado, da monarquia de Israel, 46, 40, depois eu me pergunte lá no Zap, lá que eu vou passar para vocês a informação exata, mas em torno de 40 e tantos. Só teve um desses 40 e tantos que não se dobrou à idolatria, Davi. Único. Não, ele também participou. É que depois ele fez uma reforma e tal, né? Você tem um Manassés, por exemplo, que tipo se desviou, fez um monte de besteira, aí no final ele se arrepende, é conhecido o filho pródigo do Antigo Testamento. Mas o Josias, ele foi, em relação a muitos outros,
um rei razoável, mas todos se dobraram à idolatria, todos, sem exceção. Em algum momento, eles se renderam à idolatria, em algum momento. Só Davi foi o único, é por isso que Deus chama, este é um homem segundo o meu coração. Nunca se dobrou a ídolo nenhum. Mas eu lembro a história de Josias, eu não vi eles prostrando diante de Deus. Tá, eu vou confirmar então essa informação. A gente teve essa aula. Escola dominical? Porque a gente estudou com os adolescentes. Que Isaías também com Davi? Tá, a informação que eu lembro agora é que só Davi. Mas eu vou pesquisar e vocês me lembram, tá? Me lembra até para eu corrigir aqui se estiver errado, para os irmãos não ficarem com a informação errada, tá? Me lembre, que eu esqueço. Vamos lá. Bom, se foi Osias, então ele está acrescentado. A minha informação é que Davi foi o único. Mas enfim, não, ainda... Sim, o Davi foi o que batia de frente mesmo. Não, o único que não se dobrou mesmo. Mas se foi o Josias também, enfim, em relação a essa grande maioria, né, também ainda, a gente percebe assim que os reis, eles de fato eram maus reis, ruins, representavam Deus de uma maneira Aí muito... depois dele veio um terrível mesmo, depois do Josias. Ele foi lá e restaurou, né? Ele restaurou o templo, tirou mesmo os deuses. Aí teve um dos servos dele que foi lá e achou o livro com toda a ordenança de Deus, os mandamentos. Que fez essa reforma. Ele se entristeceu, fez o povo se consagrar, voltar para o Senhor e seguir ele. Isso eu acho que é antes do cativeiro babilônico, se não me falha a memória. É antes do cativeiro babilônico, né? Está lá. É antes do cativeiro babilônico. E aí ele faz até uma reforma no sentido que traz o livro que era esquecido, a lei de Deus. Ele celebra a Páscoa, que coisa que eles não faziam há muito tempo, não é? Muito linda a história. Isso, então tem sim essa sequência. Mas mesmo assim, né, porque isso a gente vê, são atos esporádicos. Sim. Porque todos eles, sem exceção, os reis... Vem um, tenta fazer alguma coisa, o outro vem e destrói, né? Mas a história da nação de Israel é uma história de rebeldia e desobediência. Sim, hoje não é diferente, Então assim, os judeus, muito ruim. Uma nação e tal, o povo escolhido de Deus porque tinha alguma coisa a mais? Não, pelo contrário. Então não são as pessoas, não é a fidelidade dos judeus. É a graça de Deus sempre agindo em toda a história humana. Porque a gente tem a impressão, a gente vive no tempo da graça, no Novo Testamento, a graça de Deus sempre atuou em toda a história humana. Porque se não fosse a graça de Deus, nunca foi pela lei, pela obediência. Como hoje também não é, porque tem uns cristãos meio equivocados. Pensando que é pela fidelidade, nós somos a única igreja, nós pregamos a verdade, eu sou fiel. Não vai ser fiado, não conhece a Bíblia, nem se conhece, muito menos Deus, para chegar nessas conclusões, não é? O Antigo Testamento é um livro de promessas, como eu falei aqui, né? E o Novo Testamento, ou seja, Mateus, que a gente está se referindo, é de cumprimento, tá? Gênesis 3:15, por exemplo, né? Diz lá que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Cerca de 20 vezes aparece a palavra cumprir em Mateus. Olha só, então é um livro de cumprimento mesmo, né? Mateus, ele vem mostrando, então, para os judeus que ali está se cumprindo tudo o que foi falado diante de toda a história, tá? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus